já de volta. É bom demais estar com você. Que bom quando você interage, participa, quer conhecer, quer aprender do jeito certo para transmitir do jeito certo. E é isso que funciona o programa, porque às vezes a gente encontra tanta gente que fala tanta bobagem, né? Então a gente quer aqui trazer grandes especialistas como o Dr. Rafael no dia de hoje, no Vídeo de Saúde, e para que você também aprenda e passe informação corretamente para alguém. Então é um programa, acima de tudo, educativo, viu? Educativo. Aliás, está catalogado aqui na Rede Século XXI como um programa educativo da casa, viu? Doutora, a dona Dilma Rocha Guimarães, ela é de Três Rios, Rio de Janeiro. A dona Dilma, ela disse assim, certamente é usado o e-mail dela, mas assim, certamente é o pai, o esposo, enfim. Tenho 80 anos e minha urina é avermelhada. Gostaria de saber se é por causa dos alimentos, pois tenho uma saúde muito boa, né? Tanto fale para ele como para ela, doutora, assim, urina avermelhada. No caso do homem, o que significa? Isso precisa ter algum cuidado para a gente entender se essa urina avermelhada pode ter sangue ou não. Se tiver, existem muitas questões que precisam ser estudadas com relação à parte cardiovascular, urinária especialmente, como já comentamos. E nessa idade dele de 80 anos, ele deve ter já algum aumento de próstata, que também pode ter cronicamente saída de sangue pela urina. Como isso é algo bastante importante, isso precisa ser visto com critério. Existem alguns alimentos que dão uma coloração, uma tonalidade na urina. Talvez o mais conhecido seja a beterraba. Beterraba, né? Isso, em especial, acontece com algumas pessoas. Algumas pessoas têm uma sensibilidade, comem bastante beterraba e a urina sai com um tom avermelhado, e outras não. Então, isso precisa ser bastante visto com calma, para ver se não é um problema clínico dele, né? Nós preparamos, diretor, tem uma nutricionista, não é isso, né? A Edna Sakamoto, a famosa nutricionista, tem algumas dicas aí também para a saúde dos homens. Vamos escutá-la com carinho. Homens e mulheres têm tendência a optar por uma alimentação diferente, tanto nos tipos de alimentos escolhidos como na quantidade. De uma forma geral, eu acho que as mulheres, até por uma questão estética, né, elas se preocupam mais em ter uma alimentação equilibrada, onde elas optam, por exemplo, por incluir alimentos ditos saudáveis, né? Então, um consumo maior, talvez, de frutas, verduras, legumes e uma menor ingestão de carboidratos de uma forma geral, tá? Já os homens acabam tendo uma predileção mais pela proteína, né? Então, a carne, o arroz e feijão. Muito embora isso tenha mudado mais recentemente, porque muitos homens também praticam atividade física e têm essa preocupação não só com a saúde, mas também com a questão estética. Então, esses também procuram, de uma forma geral, equilibrar melhor, né, a ingestão de frutas, verduras, legumes, reduzir o excesso de alimentos ultraprocessados, que são aqueles com um maior teor de gordura, de sódio e de carboidratos refinados. Mas, de uma forma geral, a gente pode sim afirmar que, em função da taxa metabólica, enfim, os homens tendem a ter um aporte de energia maior do que as mulheres. Alguns alimentos são importantes para regular a testosterona, o hormônio masculino. Por exemplo, a testosterona no homem vai ser muito importante para a questão do ganho de massa magra, para a questão da libido, para a energia. Então, existem alguns alimentos que podem e devem ser incluídos na alimentação que poderiam, então, aumentar, né, a produção de testosterona. Então, que tipo de alimentos a gente poderia incluir? A gente pode pensar nos alimentos fontes de zinco. Então, que tipo de alimentos a gente pode pensar? Além da carne vermelha magra, alimentos que a gente normalmente não costuma incluir na nossa alimentação, como a semente de abóbora. A semente de abóbora é um alimento riquíssimo em zinco, né? Zinco e vitamina E, além das amêndoas. É preciso também incluir na dieta dos homens os alimentos que ajudam na prevenção do câncer de próstata. Vários estudos mostram que alguns alimentos, algumas substâncias presentes nos alimentos podem gerar um efeito benéfico. Então, um dos mais conhecidos e comentados, né, dessas substâncias seria o licopeno. O licopeno é um pigmento, né, avermelhado, encontrado no tomate, na melancia, na goiaba, que poderiam ser incluídos para ter esse efeito protetor. Obrigado, doutora Edna, pelas dicas e informações fundamentais. A alimentação é tudo, né, gente? É o equilíbrio aí.
Aliás, eu quero aproveitar e mandar um abraço. A gente tem um pessoal assistindo o programa, mas assim de peso, quero mandar um abraço para o seu Antônio e a dona Neuza, né? Quem é o seu Antônio e a dona Neuza, doutor? Faz tempo que são meus pais, né? Um beijão para vocês aí, que Deus abençoe o seu Antônio e dona Neuza. Parabéns pelo filhão aí, ó. Estão todos orgulhosos, não é mesmo? E quem é a Rosana? A Rosana e o super Arthur e Gustavo, de 13 e 10 aninhos, estão lá acompanhando o papai aí na televisão, doutor, né? Essa é a turminha de casa que me acompanha com sol e chuva e a gente faz tudo por eles. É o Porto Seguro, né? Não tem a menor dúvida. Que maravilha. Parabéns, Rosane, pelo esposo aí, o super Arthur e o Gustavo pelo papai. Todos orgulhosos. O papai aí na televisão, o Brasil inteiro conhece esse homem, viu? Parabéns aí. Ô, doutor, a gente viu aí essa questão da alimentação. A mulher, né, geralmente se tem esse tema assim, menopausa, a diminuição da produção dos hormônios femininos. É comum a gente também usar um termo similar para o homem, andropausa, doutor? Existe isso ou não? É muito bem colocado que é comum ser usado, mas tecnicamente não é correto. A mulher, toda mulher, tem um período útil da parte hormonal e fértil. Elas chegam ao redor dos 50 e poucos anos, o hormônio feminino zera e a menstruação some, por isso a menopausa. Com os homens isso não acontece. Os homens podem ser pai até 100 anos de idade e tem o teu hormônio vigente também até o fim da vida. O que acontece a partir dos 50 anos é um declínio, é uma diminuição do hormônio masculino, que é a testosterona. Essa diminuição, ela pode ser importante em alguma faixa etária. Se houver uma diminuição além do esperado para aquela idade, pode causar alguns problemas, como já colocados, para a gente discutir um pouco. Vamos colocar, temos 2 telas aí, a gente colocou como um título andropausa, etc. Assim, então vamos tirar o título, então não existe isso. Existe assim a diminuição desse hormônio masculino, a testosterona. O que acontece? Quais são os sintomas, então, dessa diminuição? O que acontece no homem, doutor? Existem algumas alterações físicas que o homem percebe com a diminuição do hormônio masculino, da testosterona, que é a perda de massa muscular, né? Uma fragilidade da massa óssea, perda de fâneros, que são os pelos, um ressecamento da pele. O homem acaba ganhando peso, obviamente, se não tiver uma ingesta alimentar exagerada, mas ele ganha peso e tem uma dificuldade de perder peso com a baixa da testosterona. E, além dessas questões físicas, tem as questões cognitivas. Com a baixa de testosterona, a gente perde um pouco a capacidade de memória. Você não lembra das coisas com facilidade. Você perde um pouco a sensação de focar. Demora para a gente focar no que está fazendo, no trabalho, no estudo. Entendi. Isso é muito comum. E também a parte sexual. Há uma diminuição da libido, que é a vontade de ter o ato sexual. Okay. E também nesse pacote vai o desempenho junto, que não é uma ereção de boa qualidade e uma relação sexual de boa qualidade. A perda da qualidade. Perda da qualidade. Temos outra tela aí. A disfunção erétil é o problema de ereção, como nós comentamos, né? Pele seca que eu falei. E também o homem traz essa característica com a baixa hormonal, além do esperado para a idade, muito semelhante da mulher, eles também têm fogacho, também tem o dito calorão, né? Entendi. Essa questão de anemia também existe, não é tão comum, mas existe. E a questão dos pelos, como eu comentei, é que, Frei, os homens têm uma certa inibição em dizer isso. Um número importante da gente comentar é que homens nessa faixa etária, após os 50 anos, mais da metade, 52% dos homens têm alguns desses sintomas, até de forma pronunciada, e eles não contam. Não contam, talvez, para a esposa, para os amigos, para os familiares, porque, convenhamos, é um problema, um homem relativamente jovem... É a perda da virilidade, né? O medo, exatamente, né? Exatamente. Isso é um problema muito sério, talvez até de saúde pública, pela grande quantidade de homens que sofrem, às vezes calado. Agora, doutor, dentro desse quadro aí, e aí tá, então vamos fazer a reposição hormonal. A pessoa passa no especialista, enfim, e conforme o quadro, os exames, o diagnóstico feito, assim, vamos fazer existe a reposição
hormonal, a reposição da testosterona. Isso é criar uma dependência? Isso eu já ouvi falar, se usa demais, então vai atrofiando o hipotálamo, alguma coisa assim. Explica, doutor, essa questão da reposição da testosterona. A reposição hormonal e a reposição da testosterona masculina é, sim, um tratamento feito de ordem médica. Isso precisa ser feito com bastante critério para homens que tenham uma baixa hormonal comprovada com exames clínicos e, de uma forma importante, que eles tenham sintomas disso, como comentamos bastante. Não é recomendado ou adequado homens muito bem, que têm poucos ou praticamente nenhum dos sintomas que nós comentamos, e em exames de rotina a gente detecta uma testosterona um pouco abaixo do ideal. Nesse momento, não se recomenda o tratamento de reposição. Tem outras coisas paralelas. Senão a gente vai tratar o papel e não a pessoa, o que é mais importante. Então, a reposição é um conjunto de fatores associados ao tratamento da parte clínica, o sofrimento do homem com essas questões de falta hormonal, com a real baixa hormonal que a gente dosa nos exames. E essa reposição é feita especialmente por um médico urologista, talvez um endocrinologista ou um clínico geral que é experimentado para fazer essa reposição. Agora, o senhor falou uma coisa importante. Não é porque a pessoa chegou nessa idade, se sentiu, fez um exame, está baixando, então vai lá por conta própria, tem uma clínica que vende, que faz uma fórmula e vai lá e usa, né, sem critério para sentir-se um super touro. Não é isso? Exatamente. Essa é a parte talvez mais danosa do processo. E antes de entrar nessa questão, o contrário também existe. Quando as pessoas chegam, às vezes, queixando de muitos sintomas relacionados, como expusemos há pouco, semelhante a uma baixa hormonal, e a gente vai fazer um exame laboratorial e ele tem a testosterona normal. Lembrando que muitos daqueles sintomas que nós colocamos podem aparecer em homens de meia idade, cansados ou estressados, né? Com muito trabalho, muitos afazeres, muito daquilo então, vai acontece. Vai ter uma alteração, mas é por conta da circunstância. Perfeito. E aí você vai dosar a testosterona, está normal. Mas, doutora, eu estou na andropausa. Não é isso, né? E voltando ao seu comentário, Frei, com relação à procura de um apoio não médico, isso é perigoso, no sentido dos homens terem a testosterona normal, que é um hormônio que tem o seu papel, e fazerem um acréscimo de testosterona no sentido de se sentirem mais fortes, mais viris, com maior capacidade de trabalho, de desenvolvimento. Isso é prejudicial. Isso sim é prejudicial. A reposição, quando a testosterona está abaixo do ideal com aqueles sintomas associados por um médico, ela é tratamento. A colocação de testosterona em níveis normais por outros homens é especialmente perigoso. Importante aí, acompanhamento, é um médico especialista, né, que vai, junto com os exames, com o seu histórico clínico, enfim, que vai decidir o tratamento, por quanto tempo, a dosagem correta, porque senão, gente, é questão de comprometer outras situações da saúde. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, na sequência temos algumas outras informações aqui e é claro aquele momento de oração que eu quero rezar com você e por você. Vídeo de saúde volta já só para você.